Senhor presidente, hoje é um dia importante para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Nós estamos às portas do fechamento de um processo que culminará com a escolha do novo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Eu quero nesse processo ressaltar duas questões, deputado Luiz. Uma extremamente positiva e a outra absurdamente negativa. Imputo o deputado Belarmino Lins como positiva a resistência construída nessa casa por uma parcela dos deputados estaduais e uma parcela de deputados estaduais unidos não pelo fato de serem oposição ou situação, mas uma parcela de deputados estaduais unidos pelo compromisso firmado com o juramento no dia da posse, de cuidar, proteger e defender a Constituição do Estado do Amazonas. Um juramento que os 24 fizeram. Os 24 deputados, quando tomaram posse, fizeram esse literal juramento: cuidar, proteger e defender a Constituição do Estado do Amazonas. Houve claramente uma tentativa de desmoralização desse juramento. Houve uma tentativa de avacalhar, achincalhar, desmoralizar a Constituição do Estado do Amazonas. Felizmente, prevaleceu o bom senso, e eu reputo isso como uma vitória histórica, deputado Belarmino, que demonstra que nem os deputados, que nem a imprensa, que nem a sociedade permite e nem permitirá, no atual estágio do amadurecimento das nossas instituições, que a Constituição seja mudada para atender interesses individuais de quem quer que seja. E esse efetivamente não é um discurso contra o atual presidente da Assembleia Legislativa. É um discurso contra quem quer que fosse que tentasse mudar a Constituição do Estado em 48 horas com o objetivo de um interesse absolutamente sem relevância para o povo do Estado do Amazonas. Portanto, esse processo ele vai encerrando-se com esse marco importante, deputado Belarmino Lins, com esse amadurecimento importante. A sociedade reagia muito mal, a imprensa reagia muito mal àquela tentativa, felizmente, parece-me, definitivamente sepultada, de uma mudança causuística dos termos da Constituição do Estado do Amazonas. Mas ato contínuo a esse processo que eu registro como de importante avanço para esta casa, há algo de triste retrocesso, deputado Belarmino Lins. Deputado Belarmino Lins, deputado Luiz Castro. O jornal A Crítica de hoje publica na sua capa: Omar decide quem será o presidente da Assembleia Legislativa. Um processo de debate que o próprio governador verbalizou várias vezes, e verbalizou a mim, pessoalmente, que não intercederia, que não era da conduta democrática dele, que não era da experiência democrática dele como membro deste parlamento que foi, interceder e impor nome ao seu grupo político aqui nesta casa. Hoje, vindo para cá, deputado Chico Preto, eu ouvia uma rádio local e o radialista dizia o seguinte: a Assembleia apequenou-se. E ele continuava com que eu continuo, porque concordo ipsiliter com o que ele disse. Não pela figura do deputado Josué Neto, que merece nosso respeito,
e que é o escolhido do governador, segundo publica toda a imprensa local. Mas, por não ser capaz de construir dentro dos seus muros um diálogo saudável que permitisse a definição aqui, dentro desta casa, de quem seria o próximo presidente da Assembleia. E registro, deputado Chico Preto, com uma postura da oposição de entender e ter clareza que com 3 deputados não tínhamos o direito de nos arvorar até o presidente da casa. E que, portanto, tínhamos a clareza e estávamos dispostos ao diálogo e à composição com um presidente da casa que saísse da base governista, mas fruto de um diálogo interno da Assembleia Legislativa e não de uma imposição do governador. Isso apequena este poder, isso nos apequena. Parece aqueles meninos de escola que não conseguindo se comportar, o diretor da escola tem que fazer uma reunião da sala para decidir o que deve ser feito. Isso, infelizmente, repito, não pela figura do deputado Josué Neto, mas pelo processo, deputado Chico Preto. A pequena Assembleia, a pequena este poder. Poderia a manchete do jornal A Crítica ser: deputados decidem que o próximo presidente será o deputado Josué Neto. Mas a manchete do jornal A Crítica é: governador Omar decide. A manchete do jornal, deputado Luiz Castro, não usa o verbo indicar, usa o verbo decidir. Governador Omar decide que o próximo presidente da Assembleia será o deputado Josué Neto. Isso apequena este poder e apequena, inclusive, a figura do deputado Josué Neto, que pode e preenche requisitos para ser presidente desta casa, do diálogo e da construção com os deputados, tanto da situação como da oposição. Portanto, esse processo, para mim, traz uma lição exemplarmente democrática de preservação da Constituição do Estado do Amazonas e uma outra lição tristemente antidemocrática de, mais uma vez, imposição da vontade do chefe do Executivo sobre o conjunto dos membros do Poder Legislativo. Nossa democracia ela é muito nova. Nós vivemos hoje, deputado Tony, o nosso maior período democrático. Demoramos 100 anos desde a proclamação da República na França em 1789 para proclamar a nossa, fruto de um movimento militar. Depois tivemos a ditadura Vargas, a ditadura militar, e vivemos agora o nosso maior período democrático. Portanto, a nossa democracia, ela se constrói de avanços e retrocessos. E esse processo nos ensina um belo avanço de preservação da Constituição, mas um infeliz retrocesso de, mais uma vez, imposição da vontade do Executivo sobre o Legislativo. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Conceda a palavra ao